Olá, pessoal. Eu sou Estelle San Juan e hoje estou aqui para mais uma entrevista com o Aprovado da Coruja. E hoje a conversa é com o Felipe Rodrigues de Lima Santos, ele que passou em terceiro lugar no concurso da Secretaria Municipal de Educação do Estado de São Paulo para o cargo de professor do Ensino Fundamental 2 e Médio, Educação Física. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, graças a Deus, você. Tudo tranquilo também. Melhor agora contigo, falando contigo aqui. E a gente quer saber algumas coisas, né, sobre o concurso, toda a sua trajetória como concurseiro para passar em terceiro lugar, que a gente sabe que não é fácil. Então, eu queria que você começasse se apresentando para a gente, falando sua idade, se você não se importar, sua formação e sua cidade natal, Felipe. Então, meu nome é Felipe Rodrigues, eu tenho 33 anos, sou natural aqui de São Paulo. A minha formação, eu fiz uma graduação em comércio exterior, porém nunca fui para a área, não cheguei a me formar, mas nunca nem procurei um emprego. Aí eu fiz um técnico também de logística, também não usei o técnico. Aí eu sou servidor da Prefeitura de São Paulo desde 2016, eu sou auxiliar técnico de educação. No período que eu entrei com matéria, eu não pensava em virar professor, a educação não era uma área que eu queria entrar. Eu estudava para outros concursos na época, inclusive em 2016 eu estudei muito para o concurso do INSS, então eu estava focando no INSS. Eu tirei uma boa nota no INSS, fui habilitado, mas não consegui ficar no número de vagas. E aí eu convivendo mais com a educação, eu fui entendendo o plano de carreira na Prefeitura de São Paulo, eu fui entendendo as oportunidades que eu teria se eu virasse professor. E aí eu pensei comigo, não, eu vou fazer uma licenciatura em Educação Física. E aí foi quando eu comecei a estudar Educação Física, que é uma matéria que eu gosto, e também agora eu tenho a licenciatura em Educação Física. Legal. E conta pra gente como é que foi, a sua entrada no mundo dos concursos públicos, como que tudo começou na sua vida? Na verdade, o concurso público ele sempre esteve presente na minha família, né? Porque meu pai, ele era servidor do INSS, ele é aposentado. A minha irmã trabalha na Secretaria de Segurança Pública. Meu cunhado é policial militar, então, assim, a gente eu tenho primas que são coordenadoras, minha tia é professora aposentada. Então, na minha família sempre teve esse ambiente de concursos públicos. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu tinha 23 anos, 10 anos atrás. Só que eu não tinha nenhuma noção de concurso público. Apesar de eu ter uma família aí que tinha, já que estava na área, eles nunca orientaram, vai ser servidor. Não, eles deixaram a gente livre, né? Meus pais sempre deixou a gente livre, né? E aí eu via um concurso e falava, nossa, eu vou ver se esse concurso é legal. E eu nem estudava, pagava a inscrição, ia fazer a prova, óbvio que eu não passava. Aí eu falava, deixa. Aí eu esperava um ano e meio, prestava um outro, eu não tinha foco no concurso. Às vezes eu começava a estudar para um, aparecia outro, eu estudava para os dois, e no final nenhum deles estava certo. Até que em 2020, 2021, saiu o concurso para o TJ São Paulo, e aí eu resolvi prestar, e dessa vez eu resolvi estudar de verdade, só para um concurso, eu ignorei os outros. Tive uma boa nota também no TJ São Paulo, não consegui ser habilitado, mas eram 100 questões, eu acertei 77 ou 78, alguma coisa assim. E aí eu fui entender também algumas coisas que eu deixava de lado, né? Eu sempre fugia das matérias que eu tinha dificuldade. Então, se aparecesse raciocínio lógico lá na grade, eu fugia, igual o diabo foge da cruz. Até que eu fui entender que eu tinha que estudar informática e raciocínio lógico, e foi aí que a minha pontuação foi melhorando mesmo. Não gosto de informática, não tenho rede social, não gosto de computador, mas eu tive que entender que eu tinha que, se eu quisesse entrar em concurso público, eu teria que estudar essas matérias. E foi aí que eu fui melhorando meu desempenho. Eu também criei uma rotina de estudos, né? Então, de segunda a sábado, eu estudava determinadas horas. Não foi algo que atrapalhou minha vida, meu convívio com amigos, nem nada. E aí eu fui indo. Foi essa aí que fui entrando de verdade assim, no mundo dos concursos. Tem uns 3, 4 anos, mais ou menos. Uhum. E quando que o Estratégia Concursos apareceu para você? Como que você conheceu o Estratégia? Estratégia concurso apareceu. Eu já conhecia o Estratégia porque eu via muitas aulas free, né, que tinha no YouTube. E algumas matérias que eu tinha dificuldade. Inclusive, eu aprendi informática com um professor do Estratégia, que eu só consegui entender. Eu esqueci o nome dele, ele é bem novinho, inclusive. E aí eu falei, nossa, esse cara aqui é bom. Aí eu comecei a ver os vídeos da aula dele e o meu desempenho em informática melhorou pra caramba depois dos vídeos dele.
E aí eu comecei a acompanhar e eu fui prestar um concurso para a Câmara Municipal de São Paulo. E aí eu assinei o passo estratégico. Aí eu prestei o concurso, mas também eu comprei o passo estratégico, comecei a estudar, parei, comecei a focar numa outra coisa que eu estava fazendo na época, que era natação. Eu falei, ah, não, vou ficar aqui na natação mesmo. Aí deixei de estudar direito, cheguei lá, não passei. Mas foi um material, era um material muito bacana, inclusive eu tenho esse material ainda, assim, foi assim que eu fui conhecendo a estratégia. E aí, quando saiu o concurso para professor, aí eu pensei, eu vou continuar dentro da educação mesmo, porque eu quero um outro cargo aqui, ou então, talvez eu migre para áreas fiscais, eu ainda não decidi. E aí eu assinei um outro curso, não foi de estratégia, para fazer a prova, mas o outro curso que eu assinei, ele não tinha parte específica da minha matéria, que ia cair no concurso, que era metade da prova. E aí eu comecei a acompanhar as aulas FRIs de novo do estratégia. E ajudou pra caramba, tinham 4 aulas. Tem uma professora também de estratégia que é diretora da rede, que ela também dá aula, esqueci o nome dela. Ela até me mandou uma mensagem no WhatsApp me parabenizando também. Ah, que E aí legal. eu também acompanhei as aulas dela. E aí foi aí que eu comecei a migrar tanto estratégia como outro concurso. E me ajudou pra caramba, viu, da parte específica. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, o Felipe, me conta como que foi a sua preparação para esse concurso específico? Você trabalhava, estudava, ou você conseguiu focar só nos estudos? Como é que foi um pouquinho da sua rotina? Sempre trabalhei e estudei, nunca tive a oportunidade de só estudar, quem me dera. Eu trabalho na prefeitura ainda, né? Eu sou até, como eu disse, né? Então eu trabalho das 6h30 às 3 da tarde. Eu chego em casa umas 3h20, mais ou menos, que eu trabalho bem perto, eu vou andando pro meu serviço. E aí eu ia pra academia, voltava, quando dava umas 7 horas eu dava uma parada, e eu estudava até as 9, 9h30. Eram umas 2 horas, 2 horas e meia por dia de estudo. Eu não fazia mais que isso. Uhum. E no final de semana eu sempre revisava vídeos curtos no YouTube, entre eles do Estratégia. Legal. E como que era a sua vida social durante a preparação? Assim, além de trabalhar e estudar, você ficava mais recluso de sexta, sábado, que é quando o pessoal sai mais, ou você ainda conseguia sair esporadicamente? Ou você mudou isso durante um período? Na reta final eu mudei. Quando estava no mês de dezembro, a prova era dia 8 de janeiro. No mês de dezembro, aí eu dei uma mudada na rotina, porque eu comecei a estudar para esse concurso, não foi muito tempo, levou pouco tempo. Eu comecei a estudar, quando o edital saiu em agosto, eu comecei a estudar comecinho de outubro para esse concurso de vez, assim, então não foi muito tempo de estudo, não. Mas aí em dezembro, quando estava chegando perto da prova, eu me lembro que nas 2 últimas semanas, inclusive no Natal e no Réveillon, eu fiquei o dia inteiro vendo vídeos e fazendo revisão. Eu estava doente também, que eu estava ruim da garganta, não podia comer, não podia fazer nada, e eu aproveitei e fiquei estudando. Eu me lembro que no sábado não, acho que foi sexta ou sábado no Natal, não me recordo. Eu fiquei quase 7 horas estudando para esse concurso. Então foi um período assim, tanto no Natal como no Réveillon eu ainda estava doente. Foi ruim porque eu perdi as festas de fim de ano, mas me ajudou. Que Quando eu bom. cheguei na prova, eu falei, nossa, cheguei na prova, eu tomei até um susto quando eu li a prova, porque eu sabia quase tudo. Ah, legal. Bom, pelo menos valeu a pena, né? E como que Valeu a pena. você organizou o seu plano de estudos? Assim, você se dava melhor com PDF, com videoaula? Como que você se organizou? Eu tenho uns flashcards que eu vou escrever os tópicos, né? Então, hoje em dia, eu já não consigo assistir muito vídeo aula, assim. Eu assisto bastante, na verdade, mas eu não tenho mais aquela paciência de ficar 3, 4 horas assistindo vídeo aula. Então, eu escolhia um vídeo determinado de uma aula. Porque teve uma do Estratégia, por exemplo, que eram 2 horas e 30 minutos de vídeo, eu dividi em dois dias. Então, eu assistia, sei lá, 1 hora de vídeo aula, aí eu dava pausa, fazia as anotações que eu tinha que fazer, descansava um pouco, depois eu pegava aquele flashcard, eu lia a pergunta, tentava responder sozinho, depois eu verificava atrás dele para ver se eu tinha respondido certo ou não. Isso sempre me ajudou muito. Eu Uhum. também tenho uma mania de colar post-its nas minhas paredes com as anotações assim breve, que todo dia antes de dormir eu ia lendo e ia memorizando. Bacana. E a importância dos exercícios? Qual que é a importância dos exercícios, você acha? Você lembra mais ou menos quantas questões você fez nessa trajetória? Olha, na minha trajetória de concurso público, Né? Não, na trajetória 19 mil trajetória questões. para esse concurso específico.
Para esse concurso específico eu não me lembro, não, mas foram bastantes, viu? Apesar de que assim, na parte pedagógica, que caiu sobre o currículo da cidade, a gente não encontra muitos concursos, muitas questões. Mas a parte específica tem um site que eu tenho de questões. Eu devo ter feito aí umas 250 questões na minha parte específica. E de português da FGV, eu fiz poucas, me arrependo, porque eu fui mal em português. Eu fiz acho que umas 60, 70 questões mais ou menos da FGV. Mas foi, como eu sempre fui acostumado a responder VUNESP, né? Sempre fiz muitas provas da VUNESP. Então, esse foi o primeiro concurso da FGV que eu prestei, inclusive. Primeiro ou segundo, acho que o primeiro foi da Câmara Municipal, se não me engano. E aí, quando eu fui prestar, eu achei muito diferente o português, não era gramática em si, né? E eu sou muito bom em gramática, né? Uhum. E aí, quando caiu lá, eu falei, ué, que diferente, eu fui mal na parte de português, mas na parte específica, eu quase gabaritei. A FGV, né, a banca FGV é um bicho-papão para muita gente, inclusive muitos lembram da professora Adriana, porque ela tem uma peculiaridade muito grande, ela é muito específica para a FGV, ela dá aulas específicas, inclusive, dessa banca, então é mesmo uma das mais temidas dos alunos. Você tinha alguma disciplina que você tinha mais dificuldade? Como que você fez para superar essa disciplina? Sempre tive dificuldade em informática, porque não gosto de tecnologia, e raciocínio lógico. Nossa, raciocínio lógico foi uma pedra no meu sapato que hoje, graças a Deus, eu tiro de letra, assim. Mas ralei muito para aprender raciocínio lógico. E me conta uma coisa, na semana anterior à prova, na reta final, Felipe, como que você se organizou? Você deu uma intensificada nos estudos, ou você acabou dando uma relaxada? No dia anterior à prova também, como é que você se organizou? Não fiz nada na última semana. Na última semana eu esqueci os materiais, guardei tudo. Eu já tinha perdido as festas de fim de ano, né? Então, quando chegou dia primeiro, eu não quis saber de nada. Falei, ó, já deu para mim, o que tiver que ser, vai ser. Eu acho que naquela época eu já estava mais confiante, porque eu já tinha estudado naquela época de festa, eu tinha estudado tanto que eu já estava mais confiante já. Aí eu falei, quer saber? O que me dava medo, na verdade, era a redação, né? A parte da redação era o tema que eu não sabia qual que ia cair. Mas mesmo assim, eu resolvi não estudar. Na última semana eu não estudei nada, nada, nada. Fui para barzinho, tomei cerveja, corri, fiz o que eu queria fazer na última semana. Uhum. Aí de sábado para domingo, assim, eu ainda me lembro que ainda saí no sábado antes da prova, cheguei tarde em casa. Mesmo assim, eu não fiz nada e fui para a prova numa boa. Boa. E você lembra se teve discursiva na sua prova? Teve duas Teve, questões né? discursivas. Me conta como que Teve duas você questões. foi, se você tem alguma dica para as pessoas fazerem discursiva, o que que você aconselha? Se for prestar um concurso da educação e você for fazer uma prova discursiva, tiver uma prova discursiva, você tem que entender assim que às vezes o tema é muito óbvio. Então, por exemplo, na minha questão caiu sobre o Plano Nacional de Educação, caiu sobre, se não me engano, acho que era racismo estrutural, não, educação inclusiva, né? Então, quem é da educação, já está na educação na área, você vai ter pelo menos uma noção desse tema. Então, você sabe, às vezes, como dissertar o óbvio, né? Você não pode fugir do tema, mas o óbvio você sabe, porque a banca ela é bem clara o que ela pede na parte discursiva. Só que o conselho que eu dou é se você tiver uma área específica de uma matéria, estude a parte específica da sua matéria. Porque a FGV, por exemplo, na segunda dissertação, que era na minha parte específica de educação física, se eu não tivesse estudado o tópico, eu não conseguiria responder nenhuma das três perguntas. E como eu tinha estudado, quando eu vi, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia as três perguntas que estavam lá. Então, foque na sua disciplina específica se quiser fazer uma redação boa. Boa. E, ô Felipe, a gente sabe que a cabeça do concurseiro vai de 0 a 100 em poucos segundos, né? A gente sabe que num certo momento você fala, nossa, eu tô super confiante, no dia seguinte você já tá com medo, no outro dia você já quer desistir, no outro dia você quer voltar. Você pensou em algum momento em desistir? Ou ficou com medo que talvez você não fosse capaz ou não fosse passar, alguma coisa nesse sentido? E se sim, o que te motivou a seguir em frente?
Quando eu fui prestar a prova, quando eu abri esse caderno de prova no dia, quando começava por português a prova, né? E eu não estava entendendo o que a FGV estava perguntando. Ela tem um perfil muito próprio de perguntar lá, fazer as questões de português. Então, eu não estava entendendo o que ela estava perguntando. E aí já falei, nossa, mas como assim eu não estou entendendo? Eu sou boa em interpretação, eu sou bom em português. E aí já comecei a ficar com medo. Aí eu pulei em português, eu não quis fazer, não fiz primeiro. Aí eu fui para a parte específica e aí eu fui entendendo. Aí parece que a minha mente foi clareando ali, sabe? Então, se você tiver dificuldade, por exemplo, no começo de uma prova, vai para outra parte que você entende mais. E aí você vai entender já como é que a banca funciona. Esse concurso eu não pensei em desistir, não. Eu fiquei com medo, às vezes, de não passar. Quando saiu o edital, eu fiquei com receio de não passar. Porque a gente tem até colegas entre a gente, assim, que fica, né, torcendo contra. A gente sabe que tem. Para mim, que já trabalha na prefeitura, a gente sabe que tinha colegas ali que estavam meio, né? Então eu tinha que provar não só para mim, como para eles que eu ia passar. Eu já tinha essa segunda pressão, né? Mas eu nunca pensei em desistir desse concurso. Falei, vou fazer, me inscrevi. Eu acho que se eu não tivesse desistido de outros que eu prestei, inclusive, se não tivesse desistido no meu caminho, desistido de continuar os estudos como eu deveria, eu até estaria em outro órgão da administração hoje. Então, eu aconselho assim para quem quer realmente entrar na área pública, primeiro você tem que ter foco, você não pode desistir. Você não passar é normal, eu já fui reprovado em diversos concursos, já perdi a conta de quantos concursos eu fui reprovado, mas você tem que ter um compromisso com você mesmo, entender que se você quer, você vai ter que deixar para trás um monte de empecilhos que você põe na sua vida aí. Então você tem que focar, não desiste, não passou, vai ter de novo. Não é Uhum. nesse órgão, vai ter em outro órgão. Concurso sempre vai ter. Você tem que focar e entender que um dia a sua vez vai chegar, se você se mantiver firme aí. Boa. E me conta, como que foi o dia, especificamente o dia que você ficou sabendo que você havia sido aprovado? Você comemorou com quem? Você foi aonde? O que que você fez? Na verdade, assim, como esse concurso teve várias fases, não foi só prova e dissertação, teve prova prática também, a gente ia comemorando aos poucos, né? Então, quando saiu o resultado da prova objetiva, eu falei, nossa, que legal, eu tava lá em nono lugar. Aí eu falei, nossa, eu passei bacana, eu achei que eu ia passar, porque depois que eu saí da prova, até comentei com um professor que é amigo meu, mano, tava fácil aquela prova, eu acho que eu passei sim, né? Só que eu não achei que ia estar em nono lugar. Aí ele falou, que legal e tal, só que aí tinha que esperar a redação, a nota da redação. Aí depois de uns 2 meses, que demora, ainda tá rolando, inclusive. Aí saiu o resultado da redação, aí eu fui para quinto lugar. Eu falei, nossa, caramba, me surpreendi também. E aí fui convocado para fazer a prova prática, que eu tive que montar o plano de aula, e eu tive que ir numa faculdade aqui em São Paulo gravar essa aula para uma banca. E aí eu gravei essa aula, aí o resultado saiu em agosto agora, faz pouco tempo. E aí eu também quase gabaritei a prova prática, que era uma prova assim, que eu tava morrendo de medo, porque eu nunca dei aula, né? Apesar de trabalhar em escola, eu nunca dei aula. Então, era nota 100, você tinha que montar um plano de aula que valia 60 pontos. Não, desculpa, a prova gravada lá na banca era 60 pontos. E o plano de aula montado, que você tinha que mandar em PDF, valia 40. Eu cravei 60 pontos na apresentação lá para a banca, então eu fiquei muito feliz. E no plano de aula eram 40 pontos, eu acertei 37. Então, dos 100 pontos, eu fiz 97 pontos. E aí foi quando eu subi para terceiro lugar. Que E aí eu legal. falei, inclusive eu estou em terceiro porque tem o segundo colocado, ele é mais velho que eu, mas ele está com a mesma pontuação que a minha, né? E aí eu fiquei muito feliz. Agora já saiu o resultado definitivo da prova prática, mas ainda está rolando agora os recursos das pessoas que concorreram por cota. Uhum. E o Felipe, Mas eu fiquei muito feliz, falei com a minha família, fui no barzinho comemorar com os amigos, inclusive. Foi bem bacana. muito bom, muito bom. E o Felipe, para encerrar, então, se você pudesse resumir o que o Estratégia Concursos representa para você, o que que você diria? Olha, eu conheço vários cursinhos, que eu já fiz vários cursinhos. Eu acho o estratégia o mais, como é que eu posso dizer assim, adequado, principalmente nos PDFs, muito mais sério nas videoaulas, eu acho. Eu já assisti algumas videoaulas de outros cursinhos que às vezes a aula
você tá focando, daqui a pouco o professor começa a brincar e você se distrai. Então, eu indico estratégia realmente, vocês não estão perdendo tempo. O material deles é, assim, eu diria, show de bola, vai ajudar muito vocês aí. Se você já tem uma preparação para concursos há alguns anos, sei lá, eu até indico você assinar algum passo estratégico, não precisa assinar o curso completo de uma matéria, mas pode ir firme aí que ajuda bastante, sim, principalmente para você que está no meio termo aí, igual eu. Legal. Muito bom, Felipe. Obrigada pelas dicas, obrigada pela disponibilidade em falar com a gente aqui. Acho que é muito importante para quem ainda não conseguiu a aprovação, tudo isso que você falou, como foi explicado, um pouquinho da sua história. Então, muito obrigada e parabéns mais uma vez pela aprovação. Imagina, eu que agradeço. Obrigada também a todos que acompanharam a gente por aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados da Coruja. Continue navegando, continue com a gente. Até mais.